Capítulo 7. Os Vimanas. Eu ainda estava refletindo sobre as possíveis fontes de energia quando um documento muito estranho chegou às minhas mãos, um livro escrito quase 10 anos antes de os irmãos Urai fazerem seu primeiro voo. Ele descrevia com alguns detalhes um tipo de disco voador ou barco aéreo usado pela raça cujos descendentes deixaram para trás as poderosas pirâmides do México e do Egito, as imensas pedras de Tiahuanaco e Sacsayhuaman, os blocos de 1.800 toneladas em Baalbek, as tábuas sagradas de Nacaal e as sublimes estâncias secretas da Ásia. Nesse livro, havia termos e expressões que eu nunca tinha ouvido falar antes, termos como força etérica e a caixa. Era um livro intrigante e, enquanto o lia, senti algo familiar. Certas características descritas ali eram quase idênticas às dos relatórios atuais sobre discos voadores do Exército dos Estados Unidos. Comecei a pensar, e a me perguntar. Aqui está a passagem significativa. O autor, Scott Elliott, diz: os métodos de locomoção Atlantis devem ser reconhecidos como ainda mais maravilhosos, pois o dirigível ou a máquina voadora QQL, nos Estados Unidos, e Machine, neste país, estão tentando produzir agora 1895 era então um fato consumado. Em nenhum momento foi um meio de transporte comum. Os escravos, os servos e as massas que trabalhavam com as próprias mãos tinham que se arrastar pelas áreas rurais ou viajar em carroças rudes com rodas sólidas puxadas por animais rudes. Os barcos aéreos podem ser considerados como a carruagem particular daqueles dias, ou melhor, os iates particulares, se considerarmos o número relativo de pessoas que os possuíam, pois sua produção deve ter sido sempre difícil e cara. Em geral, eles não eram construídos para acomodar muitas pessoas. Muitos foram construídos para apenas 2 pessoas, alguns permitiam 6 ou 8 passageiros. Nos últimos dias, quando a guerra e os conflitos levaram ao fim da Era de Ouro, os navios de guerra que podiam navegar no ar substituíram, em grande parte, os navios de guerra no mar, que naturalmente se mostraram motores de destruição muito mais poderosos. Esses navios foram construídos para transportar até 50 e, em alguns casos, até 100 homens de combate. Já se escreveu muito sobre o famoso continente perdido para discutir aqui os prós e contras de sua existência. Como a geologia sabe, a Atlântida é apenas o nome dado a uma de uma longa série de antigas massas de terra, nesse caso, a que precede diretamente a nossa. Parece razoável supor que o que hoje é o fundo do Oceano Pacífico será, daqui a milênios, o lar de futuras raças que terão muitas histórias para contar sobre a área, ou Eurásia, perdida. Certamente, os extratos da Terra mostram que a Terra em que vivemos foi o leito do oceano, não uma, mas muitas vezes. Qualquer pessoa interessada na Atlântida, por si só, deve ler as obras com esse título de Donnelly, Lewis Spence, Scott Elliott e sua história nas obras esotéricas da Índia Antiga, da América do Sul e do Egito, também, e Secret Cities of South America, de Wilkins, Built Before the Flood e, particularmente, Al-Eterno. Shri Ibn the Mahatma Letters to A.P. Sinet, para citar apenas alguns. O material com o qual os Vimanas, barcos aéreos, eram construídos era madeira ou metal. Os primeiros eram construídos de madeira, as tábuas usadas eram extremamente finas, mas a injeção de alguma substância que não aumentava materialmente o peso, ao mesmo tempo em que conferia resistência semelhante à do couro, proporcionava a combinação necessária de leveza e resistência. Quando o metal era usado, geralmente era uma liga, 2 metais de cor branca e um vermelho entrando em sua composição. O resultado era de cor branca como o alumínio e ainda mais leve. Sobre a estrutura áspera do aerobarco era estendida uma grande folha desse metal, que era então batida e soldada eletricamente quando necessário. Mas, independentemente de serem construídos em metal ou madeira, sua superfície externa era aparentemente sem emendas e perfeitamente lisa, e eles brilhavam no escuro como se estivessem revestidos com tinta luminosa. Em seu formato, eles eram semelhantes a barcos, mas eram invariavelmente cobertos por um convés, pois quando estavam em velocidade máxima não era conveniente, mesmo que fosse seguro, que alguém a bordo permanecesse no convés superior. Seus equipamentos de propulsão e direção podiam ser usados em qualquer extremidade. Mas a questão mais interessante é aquela relacionada à potência com que eram impulsionados. Nos primeiros tempos, parece ter sido o vril pessoal que fornecia a força motriz, se era usado em conjunto com qualquer dispositivo mecânico, mas nos últimos dias isso foi substituído por uma força que, embora gerada de uma maneira que para nós é desconhecida, operava, no entanto,
por meio de arranjos mecânicos definidos. Essa força, embora ainda não tivesse sido descoberta pela ciência, aproximava-se mais daquela que Keele, na América, costumava manejar do que a energia elétrica usada por Machine. De fato, ela era de natureza etérica. Mas, embora não estejamos mais próximos da solução do problema, seu método de operação pode ser descrito. Sem dúvida, os arranjos mecânicos diferiam um pouco em diferentes embarcações. A descrição a seguir foi tirada de um barco aéreo no qual, em uma ocasião, 3 embaixadores do rei que governava a parte norte de Poseidonis fizeram a viagem para a corte do Reino do Sul. Um forte baú de metal pesado que ficava no centro do barco era o gerador. Desse modo, a força fluía por 2 grandes tubos flexíveis para cada extremidade da embarcação, bem como por 8 tubos subsidiários fixados na proa e na popa dos baluartes. Esses tubos tinham aberturas duplas apontando verticalmente para cima e para baixo. Quando a viagem estava prestes a começar, as válvulas dos 8 tubos do baluarte que apontavam para baixo eram abertas, todas as outras válvulas estavam fechadas. A corrente que passava por esses tubos impingia sobre a terra uma força tal que impulsionava o barco para cima, enquanto o próprio ar continuava a fornecer o ponto de apoio necessário. Quando uma elevação suficiente era alcançada, o tubo flexível na extremidade da embarcação que apontava para longe do destino desejado entrava em ação, enquanto o fechamento parcial das válvulas reduzia a corrente que corria pelos 8 tubos verticais à pequena quantidade necessária para manter a elevação alcançada. O grande volume de corrente, agora direcionado pelo grande tubo que apontava para baixo a partir da popa em um ângulo de cerca de 45 graus, ao mesmo tempo em que ajudava a manter a elevação, também fornecia a grande força motriz para impulsionar a embarcação pelo ar. A direção era realizada pela descarga de corrente através desse tubo, pois a menor mudança em sua direção causava imediatamente uma alteração no curso da embarcação. Mas não era necessária uma supervisão constante. Quando era necessário fazer uma longa viagem, o tubo podia ser fixado de modo a não precisar de manuseio até que o destino estivesse quase alcançado. A velocidade máxima atingida era de cerca de 100 mph, sendo que o curso do voo nunca era em linha reta, mas sempre na forma de ondas longas, ora se aproximando, ora se afastando da terra. O meio pelo qual a embarcação era parada ao chegar ao seu destino, e isso poderia ser feito igualmente bem no ar, era dar vazão à parte da força da corrente no tubo na extremidade do barco que apontava para o seu destino, enquanto a força de propulsão atrás era gradualmente reduzida pelo fechamento das válvulas. Ainda é preciso explicar o motivo dos 8 tubos apontando para cima a partir dos baluartes. Isso diz respeito principalmente à guerra aérea. Tendo uma força tão poderosa à sua disposição, os navios de guerra naturalmente direcionavam a corrente uns contra os outros. Isso era capaz de destruir o equilíbrio do navio atingido e virá-lo de cabeça para baixo. Essa situação certamente seria aproveitada pelo navio inimigo para fazer um ataque com seu ariete. Havia também o perigo de ser precipitado ao solo, a menos que as válvulas necessárias fossem fechadas e abertas rapidamente. Em qualquer posição em que a embarcação estivesse, os tubos que apontavam para a terra eram naturalmente aqueles pelos quais a corrente deveria estar correndo, enquanto os tubos que apontavam para cima deveriam estar fechados. Donald K. Uy, em seu livro The Flying Saucers Are Real, Os Discos Voadores São Reais, Hutchinson, 1950, fala com um dos principais engenheiros da NAK, que lhe conta quase palavra por palavra o que Scott Elliott disse sobre os Vimanas. Ele, o disco, poderia ser construído com jatos de direção variável ou bicos de foguete. Os bicos seriam colocados ao redor da borda e, ao mudar sua direção, o disco poderia subir e descer verticalmente. No entanto, ele poderia voar em linha reta e fazer curvas fechadas. Sua direção e velocidade seriam determinadas pelo número de bicos em operação, pela potência aplicada e pelo ângulo em que fossem inclinados. Eles poderiam ser apontados para o solo, para trás ou em uma direção lateral, ou em várias combinações. Um disco voando nivelado, em linha reta, poderia ser girado rapidamente para a esquerda ou para a direita, mudando os ângulos dos bicos ou cortando a energia de parte do grupo. Isso funcionaria na atmosfera da Terra, e também, no espaço livre. Esse é exatamente o princípio sobre o qual se dizia que os Vimanas Atlantes operavam. Assim,
os discos voadores parecem ser um aprimoramento dos Vimanas em vez de uma extensão do princípio adotado pelos irmãos Urai e usado por nós hoje com motores de combustão incrivelmente potentes, barulhentos e relativamente ineficientes. Certas outras características fazem com que o disco voador pareça ser apenas um modelo interplanetário e mais avançado do antigo Vimana, de modo que uma inferência positivamente aterrorizante vem à mente, aterrorizante não por causa de qualquer dano físico que possa nos atingir como resultado, mas aterrorizante por causa do golpe devastador, se fosse verdade, que daria em nosso orgulho. Pois seria admitir que, há dezenas de milhares de anos, existia na Terra uma nação mais avançada tecnicamente do que nós, capaz, inclusive, de viajar para outro planeta. Scott Elliott pode parecer ter descrito um tipo de disco voador, mas de onde ele tirou suas informações? Ninguém parecia saber. O livro era raro e há muito tempo não era mais impresso. Elliott estava morto. Alguém que o havia conhecido me disse que ele havia encontrado seu material nos registros antigos da Índia. O livro era raro e há muito tempo não era mais impresso. Elliott estava morto. Alguém que o havia conhecido me disse que ele havia encontrado seu material nos registros antigos da Índia e da Ásia e que eu deveria tentar os museus e as bibliotecas orientais. Muito bem, então fui para os museus. Mas, como acontece com essas coisas estranhas, a pesquisa é como uma bola de neve, coloque-a em movimento e ela pega primeiro uma coisa, depois outra, até que, antes que você perceba onde está, ela ganha proporções inesperadas. Antes mesmo de chegar ao Museu Britânico, eu estava a 100 metros dele, minha atenção foi atraída por uma pequena livraria na Museum Street, especializada em livros raros e incomuns. Em um impulso repentino, entrei e comecei a folhear. Logo o proprietário veio até mim e disse: "Tenho um livro que acho que vai lhe interessar." Ele era um homem estranho, com os olhos mais penetrantes que já vi, olhos que pareciam alcançar e examinar os pensamentos mais íntimos de uma pessoa e sorrir com o que viam. Não me lembro de ter dito a ele o que estava procurando, eu mal me conhecia. No entanto, peguei o livro que ele ofereceu e segui meu caminho. Acabou sendo uma das obras de James Schwartz sobre o continente perdido, chamada The Children of Mu. Na página 188, encontrei a seguinte passagem que me fez sentir que estava no caminho certo. O autor conta como, em suas viagens à Índia no final do século passado, foram-lhe mostrados alguns manuscritos hindus antigos que os sacerdotes lhe disseram serem cópias dos registros de templos antigos de uma civilização mãe que precedeu até mesmo a Índia. Entre eles, ele viu um desenho e instruções para a construção do dirigível e seu maquinário, potência, motores, etc. A energia é obtida da atmosfera de uma maneira muito simples e econômica. O motor é algo parecido com a turbina atual, pois funciona de uma câmara para outra até finalmente se esgotar. Quando o motor é ligado, ele nunca para até ser desligado. Ele continuará funcionando se for permitido até que os rolamentos estejam gastos. Esses navios poderiam continuar circulando ao redor da Terra para sempre sem descer até que o maquinário se desgastasse. A potência é ilimitada, ou melhor, limitada apenas pelo que os metais suportam. Encontrei voos dos quais se fala que, de acordo com nossos mapas, percorreriam de 1.000 a 3.000 milhas. Todos os registros relacionados a esses dirigíveis afirmam claramente que eles se moviam sozinhos, se propulsionavam e, em outras palavras, geravam sua própria energia enquanto voavam. Independentemente de combustível. Parece-me que estamos cerca de 15.000 a 20.000 anos atrasados. Quase palavra por palavra, isso parece estar de acordo com a descrição dos Vimanas feita por Scott Elliott. O motor soa como uma forma simples de movimento perpétuo. Schwartz diz que o ar era usado como propulsor, em algo semelhante a um motor a jato. Elliott diz que era força etérica, mas as palavras antigas para o ar conotam seus atributos etéricos e ocultos, e não os gases comuns que sabemos que compõem a atmosfera, de modo que não é necessário discutir a terminologia. Incentivado por isso, comecei a pesquisar os registros antigos na tentativa de provar ou refutar meu palpite de que os discos voadores não são novidade. Fui recompensado além de todas as expectativas. O Ramayana e o Mahabharata estão repletos de relatos de imensas aeronaves pré-históricas de todas as formas e tamanhos, algumas grandes, outras pequenas, algumas com propulsão a jato, outras movidas por uma fonte além do nosso conhecimento, um poder que, à primeira vista,
parece muito com a própria vontade humana, conforme mencionado no capítulo anterior. No Ramayana, há uma bela descrição da decolagem de um grande Vimana. Quando amanheceu, Rama, pegando o carro celestial, Vimana, que Puspaka havia lhe enviado por Vibhishan, estava pronto para partir. Esse carro era autopropulsado. Era grande e finamente pintado. Tinha 2 andares e muitas câmaras com janelas, e estava coberto de bandeiras e estandartes. Emitia um som melodioso ao percorrer seu caminho aéreo. Em outra tradução, encontrei: o carro Puspaka, que se assemelha ao sol e pertence a meu irmão, foi trazido pelo poderoso Ravan. Esse carro aéreo e excelente, que vai a todos os lugares à vontade, está pronto para você. Esse carro, que se assemelha a uma nuvem brilhante no céu, está na cidade de Lanka. E o herói Rama responde: traga logo o carro aéreo para mim. Em seguida, chegou o carro, todo adornado com ouro, com belos cômodos superiores, estandartes, janelas com joias, emitindo um som melodioso, com apartamentos enormes e assentos excelentes. Ao ver o carro chegando pela força de vontade, Rama ficou muito surpreso. E o rei, Rama, entrou, e o excelente carro, sob o comando de Ragira, subiu para a atmosfera superior. E naquele carro, correndo à vontade, Rama ficou muito satisfeito. Depois de um longo voo, dizem-nos que a máquina aterrissou, e então o próprio Rama assumiu o controle. Então, sob o comando de Rama, aquele excelente carro, com um enorme barulho, elevou-se no Velkin. E olhando para baixo por todos os lados, Rama falou com Sita e Bide. A partir daí, Rama aponta todos os pontos de beleza e locais de interesse, tanto em terra quanto no mar, até o Ceilão. Quando eles chegam à cidade, há uma grande agitação e todos os passageiros se levantam nos assentos para ter uma visão melhor. No início do grande épico, Rava encontra a bela esposa de Rama, a esbelta Sita, em uma floresta e, com astúcia e intriga, atrai-a para o local onde seu dirigível está estacionado. Em seguida, vem uma descrição vívida da tragédia. Rava agarra Sita, carrega-a em seu Vimana e parte o mais rápido que pode. A tradução de Ramesh Dutt diz: levantar a pobre e indefesa dama. Acomode-a em seu carro celestial, atrelado ao poder e alado à velocidade. Dourado em sua forma e brilho, veloz como o corcel celestial de Indra. Então surgiu o carro celestial sobre a colina e o vale arborizado. A pobre Sita chora com tristeza e implora a Ravan que a deixe ir. Ele ignora seus gritos e se vangloria de sua situação, de modo que, ao se elevar no ar, a pobre garota clama à natureza por ajuda. Tonta, fraca e vacilante, ainda assim ela enviou seu grito agudo, ecoando através das florestas sem limites, ecoando para o céu superior. Ao subir sobre as florestas, ela pede ajuda a elas. Bosques sombrios de Panchavati, vale sorridente de Janastana, árvores baixas e trepadeiras sinuosas, murmurem para meu senhor esta história. Diga a Rama que sua Sita, o implacável Ravan leva embora. Eles sobem cada vez mais alto, as grandes cadeias de montanhas começam a se desdobrar sob ela. Em vão ela grita para eles. Picos imponentes e montanhas elevadas, colinas arborizadas sublimes e altas, estendendo-se por muito tempo por cordilheiras sombrias que se elevam até o céu azul. A ajuda vem de um velho e leal amigo chamado Jatayu, que voa na forma de um grande pássaro, ou em algo com o formato de um grande pássaro, e ocorre um combate aéreo. Jatayu não é páreo para o poderoso Vimana. Depois de alguns ataques galantes, ele cai no chão sangrando e derrotado. Aparentemente, não há limites para o comportamento covarde de Ravan. Incapaz de esperar até aterrissarem em Lanka, ele arrasta a pobre Sita para o seu colo e a devora no assento do piloto durante o trajeto. Isso sugere que o Vimana era excepcionalmente bem aparado ou que possuía algum tipo de piloto automático. Ele direcionou seu curso para a cidade de Lanka, levando Sita com ele. Experimentando as alturas do prazer, Ravan arrebatou, levando-a em seu colo sobre uma serpente de veneno virulento. Sentindo-se melhor depois disso, ele aumenta a velocidade. Como uma flecha disparada de um arco, ele, correndo pelo Velkin, deixou para trás os bosques, as árvores e os lugares de água e, chegando ao oceano sem limites, atravessou até Lanka. Tudo acaba bem. Rama finalmente alcança o vilão e ocorre uma batalha aérea. Ravan é abatido e Sita é devolvida ao seu marido. Uma arma interessante chamada Indra's Dart é responsável por isso. Envolto em fumaça e flechas flamejantes, saindo velozmente do arco circular,
perfurou o coração de ferro de Ravan e derrubou o herói sem vida. Os livros antigos contêm muitas descrições significativas de Vimanas em voo. Flamejando como um fogo carmesim, os cursos alados de Ravan fogem. E mais tarde, quando Rama ataca Ravan, ele descreve: o poderoso Vimana de Ravan vem em minha direção, flamejando como fogo. Em outros relatos, sua beleza e luminescência são mencionadas com frequência. O Vimana radiante emitia um brilho feroz. O Vimana totalmente equipado brilhava intensamente. Quando partiu, seu rugido encheu todos os 4 pontos da bússola. O belo carro celestial possuía o brilho do fogo. Bhima cavalgando em seu Vimana de refulgência solar, cujo ruído era como o rugido de nuvens de trovões. Parecia que havia 2 sóis no firmamento. O céu inteiro estava em chamas quando ele subiu nele, ardendo com um brilho poderoso, como uma chama em uma noite de verão. Como um cometa no céu. Como um meteoro cercado por uma nuvem poderosa. Era puxado por corcéis de raios solares, impulsionado por relâmpagos alados. Fogo carmesim, fogo brilhante, refulgência solar, como um segundo sol, como um cometa, como um meteoro circundado por uma poderosa nuvem ou coroa. Se você leu os relatos sobre discos voadores, eles não lhe parecem bastante familiares. Embora sua descrição possa parecer poética para esta era mundana, não há nada de alegórico ou simbólico nos antigos Vimanas. Os escritores invariavelmente fazem uma distinção rigorosa entre viagens terrestres e aéreas, a saber, Kukra seguiu para Milita a pé, embora fosse capaz de voar pelos céus de toda a terra e sobre os mares. Mais tarde, esse herói faz um incrível voo aéreo. Ascendendo do peito das montanhas Kailasa, ele subiu ao céu. Capaz de atravessar a atmosfera superior, ele se identificou com, tornou-se, o vento. Enquanto ele atravessava os céus com a velocidade do vento ou do pensamento, todas as criaturas o olhavam. À medida que avançava, parecia encher toda a atmosfera superior com um som onipresente. Ao ver sua chegada dessa maneira, todas as tribos abaixo ficaram cheias de espanto, com os olhos arregalados de admiração. Kukra então seguiu para as montanhas Malaya. Um longo voo. Ele atravessou a região do firmamento do céu que fica acima da região dos ventos, a estratosfera superior, se formos interpretar literalmente. Os carros celestiais, ou Vimanas, tampouco devem ser confundidos com as carruagens de batalha comuns ou carros puxados por cavalos. A distinção entre eles no sânscrito é tão grande quanto aquela feita entre carrinhos e aviões em nossa própria literatura. Um bom exemplo aparece no Sansaptakabada, no qual um carro de batalha e um Vimana são mencionados e sua beleza comum é comparada. Quando levada para a batalha por aqueles cavalos brancos, aquela carruagem parecia extremamente resplandecente, como um carro celestial que é carregado pelo céu. E, como o carro celestial de Kukra, essa carruagem podia se mover em um curso circular, ou se mover para frente, para trás e em diversos tipos de movimento. Não há como confundir o significado dessa passagem. O escritor sabia a diferença entre Vimanas e carruagens, assim como nós sabemos a diferença entre aviões e tanques.